Então, pessoal, esse aqui é um vídeo que vai dar continuação ao nosso conteúdo. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui, né, de introdução às ciências sociais, que é um vídeo muito importante para a gente, porque é lá que eu explico por que a gente começa a pensar sociologia. Inclusive eu vou fazer algumas referências àquele vídeo, tá? Então quem ainda não viu, clica aí no card para poder ver, tá? E hoje nós vamos falar sobre Auguste Comte e o positivismo. Vamos então a mais uma epifania sociológica. Auguste Comte é um filósofo francês que vai nascer em 1799 e vir a falecer em 1857. Então ele vivencia ali o final do século XVIII e início do século XIX. E ele é um autor extremamente importante para nós, porque é ele quem vai trazer para a gente a ideia principal da sociologia. Inclusive é ele quem vai dar nome a essa nova ciência que vai estar surgindo nesse momento. Comte é um cara que acreditava que a ciência ela não só poderia explicar o mundo, mas também ela seria capaz de transformar e de dominar o mundo, a realidade, tanto física como socialmente. Então notem que essa visão particular sobre a ciência que Comte tinha é uma visão que vai trazer para a gente uma perspectiva de uma crença na ciência como a solução, digamos assim, entre aspas, do mundo, tá? Tanto que o Comte vai chegar a dizer que o conhecimento científico é a última etapa do pensamento humano. Claro, essa noção ainda está muito atrelada à noção de uma ciência da natureza, uma ciência como a biologia ou como a física. E, no primeiro momento, ele vai chamar, inclusive, a sociologia, que seria essa ciência para estudar a sociedade, de física social. Física no seu sentido de física mesmo, tal como a disciplina, a ciência física. Então, para a gente poder compreender o pensamento de Comte, a gente vai precisar, primeiro, entender quais são esses três estágios da história da sociedade, da história do conhecimento e do pensamento humano. Segundo Comte, esses três estágios se dão da seguinte maneira. A primeira vez que a gente vai tentar explicar o mundo é a partir de uma explicação teológica. É uma explicação que advém das divindades. É como se a gente dissesse assim, por que o mundo existe? Porque Deus quis. Ou se a gente levar em consideração os povos gregos, porque os deuses quiseram. Então, existe uma explicação do porquê que o Sol existe, porque existe o Deus do Sol. Existe uma explicação do porquê a Lua existe, porque existe a deusa da Lua. Então, o primeiro momento em que a gente tenta explicar o mundo é a partir dessa noção divina, sobrenatural, tá? Daquilo que está para além da natureza, aquilo que está para além do que eu consigo ver. O segundo estágio é o estágio que a gente vai começar a questionar esse tipo de explicação. Então a gente vai começar a pensar, por que o mundo existe? Porque os deuses quiseram, ou porque Deus quis. Tá, então por que quis? A gente vai começar a elaborar os nossos questionamentos, as nossas respostas e a nossa compreensão do mundo a partir desse segundo estágio que ele vai chamar de metafísica, ou que a gente também poderia chamar de filosófico, por que não? Esse estágio da filosofia seria o momento em que nós começamos a elaborar as nossas respostas, elaborar os nossos argumentos e a gente vai inclusive começar a pensar sobre o que é a realidade social, ou se a gente pensar lá como os pré-socráticos que eu cheguei a comentar no primeiro vídeo, qual é a essência do mundo, qual é a essência de todas as coisas, qual é a minha essência enquanto ser humano, enquanto indivíduo, ou se a gente vai pensar como Sócrates, qual é a essência do ser humano a partir da própria realidade social construída, então para além daquilo que é natural, daquilo que está presente na natureza, pensar sobre a política, sobre a justiça, sobre o que eu sou enquanto um ser racional,
enquanto um sujeito que pensa, e é esse estágio que vai também proporcionar o último estágio, que é o estágio positivo, ou também a gente poderia chamar de um estágio científico. Esse, para o Comte, é o mais importante. Todas as sociedades que chegaram no estágio científico do conhecimento humano são, na visão de Comte, sociedades evoluídas, sociedades que progrediram. É importante notar essa ideia de evolução, de progresso, porque Comte vai trazer uma perspectiva para a ciência, que é uma perspectiva que vai dar corpo àquilo que a gente vai chamar de evolucionismo social também. Porque se a gente pensar que todas as sociedades do mundo teriam que passar por esses 3 estágios para ser considerado uma sociedade evoluída, a gente acaba esquecendo aí nesse caso que cada sociedade, cada comunidade, ela se forma a partir da sua própria história, da sua própria vivência, experiência de mundo. Isso vai variar no tempo, isso vai variar no espaço físico no qual você se encontra. Então essa perspectiva de Comte vai ser questionada depois, tá? Mas por enquanto, vejam só, Comte pensava a sociedade a partir das ciências da natureza, como eu disse no início. Então, ele vai tentar pensar essa ciência para explicar a sociedade também com base nessas ciências da natureza, em específico a biologia e a física. Como disse no início do vídeo, Comte chama no primeiro momento a sociologia de física social, porque na visão de Comte, nós, enquanto indivíduos, seríamos tal como as moléculas, né, lá para a física. Porque, vejam só, se a gente for pensar num estado gasoso, que é o estado em que as moléculas estão mais agitadas e elas estão mais afastadas umas das outras, nós temos, na visão de Comte, uma metáfora para dizer que nesse momento em que os indivíduos estão mais afastados também, que os indivíduos estão numa certa desordem, a sociedade ela não tem condições de progredir. Agora, se a gente for pensar num estado líquido em que as moléculas estão mais próximas umas das outras e que há uma certa regularidade, digamos assim, numa metáfora, a sociedade nesse estado estaria um pouco mais organizada, mas ainda não seria o ideal. O ideal seria uma sociedade num estado sólido. Sólido porque as moléculas, né, no caso dessa metáfora, os indivíduos estariam muito mais próximos uns dos outros, muito mais interdependentes, e nesse sentido haveria uma ordem maior, né? Os indivíduos estariam mais organizados enquanto sociedade e a sociedade se tornaria mais sólida, uma sociedade solidificada, que seria aí então o ideal de sociedade para o Comte, que levaria ao progresso. Então, vejam só, essa ordem que gera o progresso. Onde a gente vê isso? Sim, na bandeira do Brasil. A nossa bandeira, ela tem um lema Ordem e Progresso, porque ela foi baseada numa ideia positivista sobre a humanidade. Então, a ideia de ordem que vai gerar um progresso. Então, Comte vai trazer um novo nome, que é esse que nós utilizamos até hoje, que é a sociologia, essa ciência que vai estudar a sociedade. A sociologia como uma reflexão filosófica sobre a sociabilidade humana, uma ciência universal da civilização. Então, percebam, uma reflexão filosófica. Comte ainda estava atrelado a essa ideia da filosofia, principalmente no que diz respeito a como as coisas devem ser. E vai ser questionado um pouco pelos próximos sociólogos que nós vamos discorrer aqui nos nossos vídeos, porque a ciência ela não tem o papel de dizer como as coisas deveriam ser, mas sim como as coisas são de fato. Apesar de que o Comte enxerga a ciência, a sociologia, como essa ciência que tem um papel de neutralidade do investigador, do pesquisador, e que essa ciência deveria partir não de um juízo de valor, tá? Então, sem as noções preconcebidas do pesquisador,
mas principalmente a partir de uma visão neutra, o Comte ainda pensa a sociologia como uma ciência que poderia dizer como seria a melhor maneira de existir de uma sociedade. Tanto que, dentro das suas reflexões, a gente poderia pensar também que Comte acreditava que se o médico é aquele que domina as artes da medicina e, portanto, se você está doente, você procura o médico, ou se você precisa de algum material químico, entender algum processo químico, você procura o químico. Na sociedade, se você tem algum tipo de problema na sociedade, você deveria buscar o sociólogo, aquele que vai estudar a sociologia. E isso é uma visão muito impactante nesse momento, porque se a gente pensar dessa maneira, Comte está dizendo o seguinte: olha, quem deveria compor as instituições políticas, por exemplo, seriam os sociólogos, porque são as pessoas que estudaram a sociedade e que, portanto, têm capacidade de dizer o que seria bom, o que seria ruim para uma sociedade e, assim, dizer, propor as mudanças necessárias. E que também, como sendo essa ciência uma ciência universal, então se a gente encontrasse algum determinado problema e eventualmente uma solução para este aqui no Brasil, caberia a mesma solução para o Japão, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar do mundo, porque é uma ciência universal. Assim como a física explicaria a gravidade, nós, enquanto sociólogos, explicaríamos determinados conceitos da sociedade e que esses conceitos valeriam para qualquer outro lugar. Que também será uma visão questionada um pouco mais à frente, porque dentro daquilo que a gente já trouxe aqui nesse vídeo, cada sociedade ela tem a sua própria história, o seu próprio momento histórico, tá? E tem os seus conjuntos de fatores que vão levá-la a ser de um jeito X, Y, Z. Então, se cada uma das sociedades são, do ponto de vista da sociologia, única, tá? Cada comunidade, do ponto de vista da sociologia, são únicas, ok? Na sua existência, na sua maneira de ser, então não existiria, nesse caso, uma explicação universal para todas as sociedades. Embora que o que nós entendemos hoje sobre as sociedades, existem sim uma série de parâmetros que são interligados, que a gente poderia fazer uma comparação. Inclusive, a ideia de uma teoria comparativa é muito utilizada pela sociologia, mas que a gente tem que partir da ideia de que cada sociedade é única, porque cada indivíduo também é único. E um dos primeiros cientistas que vai romper com essa perspectiva positivista, tá? Não de uma maneira brusca, mas ele vai romper com algumas dessas perspectivas dentro da sociologia, é Émile Durkheim, que será tema do nosso próximo vídeo. Durkheim acreditava que a sociologia ela é um conhecimento objetivo, não neutro, mas objetivo, ainda que, como Comte, para chegar a leis universais sobre a realidade social. Mas uma coisa que o Durkheim vai dizer é que a sociedade ela tende à integração, que ela se organiza por normas, por costumes, mas que não é dever da sociologia orientar a sociedade. Diferente do Comte, que acreditava que os sociólogos poderiam dizer como deveria ser a sociedade, Durkheim vai dizer que não. E a gente vai entender por que Durkheim chega a essa conclusão no nosso próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo é um resumo do conteúdo, ele não substitui a leitura dos livros e dos conteúdos, dos materiais que tratam deste tema, mas que esse vídeo pode auxiliar nos estudos de vocês. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal, deixem suas sugestões aí nos comentários de próximos vídeos, deixem aí o like de vocês, o joinha, tá? Compartilhem com outras pessoas e até a próxima.